Olá, boa noite. Vamos aprender a encerrar ciclos com perdão e gratidão, que são as chaves para nos deixar mais leves e confiantes nos processos de finalização. Eu não sei você, mas eu tinha muito medo de encerrar ciclo. Hoje eu adoro ver que o shampoo tá acabando. Eu gosto de começar uma aula e ir até o fim, pegar um vídeo e ouvir até o fim. Tenho percebido agora, bem diferente do passado, que finalizar aquilo que eu me proponho a começar me deixa bem animada, sabe? Então nós vamos falar sobre isso hoje com a terapeuta Cíntia Bedin, no Caindo a Ficha. Nós fizemos muitas quartas-feiras juntas, quando eu não podia, a Cíntia fazia. Então, se você que está passando pelo meu perfil agora, eu te convido a ficar, porque esse assunto vai ser super importante para você agora, amanhã, depois de amanhã, porque o tempo inteiro nós somos convidados a encerrar ciclo. E o medo de encerrar ciclo faz que a gente continue em relacionamentos que já deviam ter acabado. A gente continua em situações que já não deviam mais acontecer. E tudo por medo de dizer tchau, tudo por medo de dizer obrigada. Aí a nossa especialista, a Cíntia Bedin, vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Para todos vocês que estão passando, eu garanto que vai ser uma hora de muita troca, né, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Tudo bem por Uma aí? hora de muita troca, de muita entrega. Eu e a Cíntia, a gente sempre faz um combinado para sermos instrumentos, né, dessa hora, toda quarta-feira, às 7 da noite. Quando eu não pude fazer, a Cíntia esteve aqui. Então, que bom que a gente está encerrando agora o ano, nesta live Caindo a Ficha, falando sobre encerramento de ciclo. Por que a gente precisa aprender a encerrar ciclo, Si? Nossa, essa é uma lição valiosíssima, né, Isa? Eu costumo dizer que as pessoas, nós temos muita dificuldade de encerrar ciclos pela nossa resistência mental, né? Nós, como bons ocidentais, a gente chega por aqui nos identificando com tudo. Então, coisas que eu vou me identificando, eu vou construindo sobre mim, vou criando o ego, né? Muita gente fala mal do ego. O ego é puramente nossa persona. É aqui, ó, personagem que eu visto e que eu me identifico para apresentar para o mundo quem eu sou. Então, a gente muitas vezes se identifica tanto que a gente tem dificuldade de entender o que é esse personagem e o que é a minha essência. E a minha mente, ela faz questão de sustentar esse personagem, esse ego. E a minha essência, que é o coração, está sempre nos convidando a fluir como a natureza, primavera, verão, outono, inverno, né? Começar, prosperar, colher frutos, encerrar, partir para uma nova jornada. Só que a mente muitas vezes te diz: não, mas olha só, você é o que você fez no passado, aquele lugar ainda é seu, fica lá. E a Uhum. gente acredita. Só que a mente é brincalhona, né? Ela mente demais. Ela é recheada de programações. Sabe que eu nem acho que ela mente, eu acho que ela nos testa. Porque a hora que vem um pensamento desse, né, é um teste. Vamos ver se você está preparado para desapegar. Ou se eu queria fazer uma pergunta aqui para quem está nos acompanhando, se você que está aqui tem dificuldade em encerrar relações, em encerrar situações. Porque para mim, Cíntia, e aí você pode colocar aqui, né, um sim, uma mãozinha, isso tudo vai ser importante. Se você conhece alguém também que está passando por uma situação que precisa de uma palavra de apoio para tomar uma decisão também, encaminha aqui essa nossa prosa, nós vamos até às 8. E como eu disse, todos vocês que já nos conhecem sabem que a gente sempre cumpre o que a gente fala. Isso eu gosto muito, né? Nós cumprimos nossos combinados. Cíntia, às vezes eu acho que uma das maiores causas dos nossos sofrimentos é prolongar relações que já deviam ter acabado, pelo medo de dizer obrigada, agora eu sigo, tá? E você continua. Como eu já sofri e eu ainda sofro, né? Você sabe disso, você é minha terapeuta, eu ainda sofro para encerrar alguns ciclos, mas de uns tempos para cá eu tenho tido prazer quando eu vejo o shampoo acabando. Acho que esse é um bom sinal. Quando eu consigo, sabe, pegar assim um filme até o fim, um livro até o fim, eu tô gostando de ver o fim das coisas. O que isso significa? Significa que
você está se colocando em prontidão para os recomeços. Né? Então, do mais simples para o mais complexo, é assumir, é admitir a sua vontade mais profunda. E por isso que eu falei que a mente mente. Porque a vontade mais profunda, ela vem a partir do coração. O coração, para a medicina oriental, ele é o centro, ele é o gerente da nossa motivação para a vida, do nosso fluxo de vida. Tem até um livro bem interessante sobre isso, chama Memória das Células, Paul Pearsall, se eu não me engano o nome do médico. E ele estuda os transplantados, ele é um médico que aprende que o coração ele é uma potência que gera estímulos elétricos muito mais potente do que o cérebro. Então ele diz que ele pega até um caso de uma menininha que tem 9 anos de idade, ela recebe o coração de uma outra criança que morreu assassinada, e essa criança que recebe o coração começa a ter sonhos com o assassino da criança que deu o coração para ela. E ele leva essa história para um congresso de médicos, todos ficam chocados, e a menininha ela traz tantas informações, ela traz inclusive rosto, o número quantos disparos, onde estava o corpo partes da outra, enfim, da outra menina, da outra história, e aí a polícia investiga e chegam ao assassino. Uau. Então ele diz: o coração é uma potência tão grande que o dia que a gente redescobrir essa força, a gente vai parar de brigar com o encerramento dos ciclos. Porque o coração fala, vai por ali, e a sua mente está assim, não, mas olha só, aí você tinha que ter razão, por que você não fez não sei o que lá? Mas olha, essa pessoa, e a gente mantém o conflito, então a gente escolhe o conflito, a renovação. E quem escolhe o conflito é esse ego rígido que a gente cria, e Jung fala que a gente tem que ter um ego estruturante, não um ego estruturado. O ego estruturante, ele é flexível, ele está aprendendo, ele se modela, ele se reinventa, né? Enquanto que o ego rígido, ele não tem espaço para continuar aprendendo. E quantas vezes a gente se coloca num lugar assim, não, eu sei disso daqui, e a gente se mantém no alto da nossa razão e não quer abrir mão da razão, porque desapegar exige soltar, exige entrega, exige deixar ir. Deixa quem for com a razão. Deixa o outro ter a razão dele, saia com a sua emoção preservada. Nos relacionamentos mesmo. Quantos casais eu atendo e às vezes as pessoas ficam assim, não, mas eu estou, e mil justificativas mentais. Estou na relação por causa dos filhos, estou na relação porque ele é o provedor financeiro, estou na relação. Tá, mas e você? Você, o seu coração está na relação? E eu costumo dizer, saia antes, quando o ciclo já acabou, saia antes de ter asco. Porque se chegar nesse ponto, vai ficar insustentável, não haverá nem respeito depois para compartilhar sobre a vida dos filhos. Tá. Sabe que toda vez que quando você está aqui falando, eu estou anotando, olhando aqui do lado, que agora ao invés de ficar escrevendo no papel, aí eu perco os meus papéis, eu já estou colocando aqui para minha equipe, sabe, que está acompanhando, né? Paulo, Ale, Carol, espero que esteja aqui ouvindo. Que aí você vai falando, eu já vou escrevendo aqui, ó. Prontidão para os recomeços. Você que está nos acompanhando aqui nesses últimos 9 minutos, já caiu alguma ficha aí? Para mim, até agora, aqui foi o prontidão para os recomeços. Se eu não quero encerrar ciclos, significa que eu não estou disposta a recomeçar. Estou tão agarradinha nessa zona de desconforto que eu vou ficar aqui mesmo. Sim, exatamente. Só que muitas vezes essa zona que a gente entende que é confortável, né? Ela é quentinha, mas ela é fedida, ou seja, é um ofurô de cocô. Zona de desconforto total. A gente chama de zona de conforto. O medo da mudança, o medo do novo. A gente tem nossas programações de proteção, né? É um mecanismo de defesa. Ao invés de olhar para o novo com disposição a construir, a gente muitas vezes volta para o lugar conhecido. É um sistema de proteção. Só que isso não traz evolução. E se nós somos parte integrante da natureza, basta a gente olhar para fora, não? A natureza se renova constantemente, não é? Ela não diz assim, eu não vou
dar o meu melhor, eu não vou abrir a flor na totalidade, porque eu vou morrer quando isso acontecer. Não, ela dá a flor na totalidade. E na próxima primavera haverão novas flores. Não É, serão as mesmas, mas serão novas flores. você sabe que eu estou aqui diante de uma orquídea que ela fez um buquê deste tamanho. E aí agora as flores começaram a cair. Eu não vou ali pegar, porque senão aqui fica vazio, mas assim, as flores começaram a cair. Aí fico imaginando assim, a natureza assim, agarrada na flor, dizendo, não, fica aqui, né? O verão tá chegando, não, primavera, nós vamos ficar desse jeito, não quero saber. Imagina, né? Cruzando o braço, com raivinha. Tá, tô entendendo. Exatamente. Imagina a primavera se recusando a deixar o verão chegar. É, Imagina o verão se recusando a sair, né? Então, quer dizer, a nossa renovação, ela é constante. A cada 7 anos a gente muda todas as células do nosso como corpo. assim? Exatamente, a gente recicla. Sabia que 90% da poeira da sua casa é pele? Pele Hum, morta? hum, Então, assim, tudo está em constante movimento e vibração. Mesmo que a gente não enxergue toda essa movimentação do lado de dentro, tudo se renova constantemente. aham, Todas as células, é, né? é, Nós temos renovação de mucosa, de saliva, de lubrificação ocular. E se não tivéssemos? Então, o corpo, ele mostra pra gente a inteligência da renovação constantemente. sim. Mas por acreditar nos nossos processos mentais, a gente acredita nos nossos pensamentos só porque eles estão na nossa cabeça. Então, quando eu acredito muito no meu pensamento, ele me convence. E aí a minha mente me controla e não é o meu coração que me conduz. Olha, quando você fala sobre a questão do coração, deixa eu compartilhar aqui uma imagem, tá? Vocês que estão nos acompanhando. No ultrassom, por exemplo, de gravidez, você não vê o embrião é tão pequeno que você não consegue nem ter perspectiva de centímetro. Mas quando o médico coloca o aparelho, você ouve o coração. Então, só para trazer aqui, quando você fala, né, sobre a capacidade, a potência da energia que emana do coração, todos nós aqui que nascemos, né, que estamos ouvindo, estamos vivos, nós já fomos um embrião e que esse embrião só dava para ouvir o coração. Você não conseguia nem ter 1 centímetro. Você não tinha, na verdade, eu quero dizer que você não tinha 1 centímetro de vida, mas você tinha coração. Um Incrível, né? feijãozinho, um É incrível. feijãozinho. Menor, 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 menor. E sabe por quê que isso acontece? Hum. Porque antes de qualquer órgão ter a conclusão dele, o primeiro órgão a se concluir é o coração e ele fica no topo da parte do girininho É ali, do demais. feijãozinho. E depois os outros órgãos vão chegando e o coração vai se relocando para o centro do nosso ser. Então, Aham, aham. com tudo o que acontece do começo da nossa chegada, da concepção, da nossa formação, o tempo inteiro, a gente precisa perceber o quanto o coração é o centro. E eu não estou dizendo deixar-se arrastar pelas emoções, porque eu já estou vendo que tem gente confundindo isso aqui. Não é arrastar-se pelas emoções, é ouvir o coração, apesar das emoções que se manifestam, para te convidar a sentir. Uau! Repete, Cíntia. Eu vou no flow aqui, o que eu repito? Quando a gente se conecta pelo coração, não é deixar se arrastar pelas emoções, é compreender que as emoções são as nossas vontades internas que nos convidam a aprender a sentir. Porque alguém disse assim: ah, mas então o certo não é ouvir o intelecto e sim a razão, e sim o coração. A gente confunde coração com intensidade emocional, descontrole. Não é nada disso. O coração, Fragilidade, né? Parece que quando você ouve o fragilidade. coração está sendo frágil. Tá. Isso, é a pessoa melindrosa, dramática. Não é isso. Isso é a nossa crença ocidental. A crença oriental diz que o coração, ele é o condutor da tua alma, ele é o gestor da tua vontade. Tanto que a medicina oriental chama as emoções de 5 vontades ou 5 tensões. Por quê? Porque a gente vai olhar para as emoções na medicina oriental como impulso realizador. Então, dependendo de como eu uso a minha emoção, ela vai ser uma vontade realizadora, ou se eu aprisionar essa emoção, ela vai ser uma tensão no meu corpo.
Nós chamamos emoção de emoção. Os orientais não. Chamam de vontade. Vontades. 5 Uau, vontades ou 5 tensões. uau. Isso é milenar, né? Isso é taoísmo. Então, quando a gente começa a entender que assim, não, pera, a raiva tem uma função emocional, a tristeza tem uma função emocional, a raiva me ajuda a agir, Sim, a tristeza me ajuda a elaborar, a alegria me ajuda a expandir. sim, sim. O asco que eu falei, que aparece no Divertidamente, me ajuda a entender o que, que pode me envenenar, Exato, não é? exato. Então, a gente tem toda essa manifestação que vem pelo sentir e a gente muitas vezes julga que a gente não foi ensinado a lidar com as emoções. Isso. Aproveitando que você trouxe, né, que emoção é vontade ou tensão, eu gosto muito de explicar que emoção é informação. Você me ajudou muito, né, nesses últimos anos a entender que emoção é informação. Então, por mais que você não consiga dar nome exato ao que você está, né, classificar o que você está sentindo, por mais que você não consiga classificar o que você está sentindo, quando você se permite, pelo menos, buscar essa classificação, aí você vai entendendo, o que isso está querendo me dizer? E é curioso, porque quanto mais você vai prestando atenção nessas emoções, mais você vai conseguindo classificar essas informações, e aí você lida melhor. Para mim, essa é a famosa autorregulação. Sem dúvida. Nem sempre dá certo. Tipo, eu quero dizer que nem sempre eu consigo, ok, tá, não tô gostando disso e tô de boa. Não, mas pelo menos eu já sei reconhecer o que me incomoda. Que aqui é como fala, então, as tensões. Se eu sei reconhecer a Isso. tensão, a informação, opa, Lembrando que tensão é retesamento de fluxo, né? Então, se está tensionado, eu barrei o fluxo e aí eu estou me barrando. Por quê? Né? Então, o corpo ele convida a gente a olhar o tempo inteiro, né? Nenhuma dor aparece por acaso, nenhuma disfunção aparece aleatoriamente. É um processo. E quando a gente recusa enxergar esse processo, aí isso afeta a nossa mente, afeta mais a emoção, que ela fica mais sensível, afeta a nossa energia, que oscila muito. Ô, Si, deixa eu aproveitar que nós estamos com uma audiência aqui maravilhosa. Primeiro que o Fuzil está aqui. Fuzil, herói do Brasil, né? Conheço o Fuzil já faz mais de 20 anos. E a Poli Carvalho, que é lá de Manaus, olha que audiência, né? Lá do nosso querido Amazonas. É, Eu vou trazer aqui uma provocação, porque a gente está fazendo nessa live como encerrar ciclos. O quanto o perdão é libertador. E o quanto a gratidão também é uma chave, né? O quanto a gratidão é uma chave para você atrair outras coisas que você realmente esteja querendo. A atração. Para mim, a gratidão é o que representa a lei da atração. Mas em relação ao encerrar de ciclos, às vezes, Cíntia, nós somos convidadas a encerrar ciclos e a gente não estava preparada. Tá? Então, eu vou dizer perdas repentinas, então uma morte repentina, uma demissão repentina, enfim. Como, sabendo então disso, ou seja, não vai adiantar ficar reclamando ou lamentando, como é que aí eu faço esse processo de reconhecer que essa perda, essa despedida está acontecendo, não é nada pessoal, e aí como é que eu encerro então esse ciclo? Se eu não fui convidada a me preparar, eu preciso então viver essa situação. Como é que eu faço? Primeiro, na situação de uma interrupção, né, de algo abrupto, algo que você não esperava. Geralmente, quando a gente pensa em algo abrupto, vem uma possibilidade de uma morte, né, um acidente, algo, né, dessa natureza. Quando ninguém se prepara, né, principalmente nós ocidentais, a gente não se prepara para entregar alguém, para perder alguém, né? Agora, os ciclos de encerramento da vida, eles são naturais e a gente precisa aprender a olhar com mais naturalidade. Claro que a cada frustração por perda, a gente também tem a oportunidade de se fortalecer nessa realidade, saindo da ilusão da identificação de que aquilo nunca vai mudar. Nós
não estamos nesse controle, mas claro que eu posso dominar o que eu estou sentindo e não é resistir ao que está sentindo, é aprender o que está sentindo, deixar aquela dor passar. Então, quando eu deixo a dor passar por mim, ou melhor, quando eu passo pelo portal da dor, eu me libero. Por exemplo, tem gente que diz: tô tão errada assim porque eu tenho vontade de chorar e não choro. Eu acho que é ruim chorar na perda. Gente, água salgada purifica, tanto no suor, quanto na lágrima, quanto no mar. Repete. Água salgada. Purifica, tanto no suor, quanto na lágrima, quanto no mar. A gente chora a água do mar, a gente chora sal. Já reparou? Por quê? Porque o sal, ele regula a nossa eletricidade corporal. Então, o choro é um processo de transformação. Você materializa uma dor. Por isso que é importante chorar. Muito, muito. A gente tem que chorar. Quando a gente não chora, a gente engole, aquilo vira um tijolo no meio do seu peito. E aí nos ensinaram que, não, chorar é feio, chorar é ruim. Olha, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, que é a Angelina. E às vezes eu vejo assim, do nada ela vem e aí chora, e aí passa. Que bom, então agora tem que deixar mesmo, porque aí chorou, liberou, pronto. É Imagina isso. se ficar engolindo. Exatamente. Muitos problemas Hum. vêm porque a gente engole, a primeira emoção que a gente engole é o choro. E muitas vezes o choro ele é o grande regulador emocional, porque eu estou me limpando, estou me liberando. Então, eu sempre disse para os meus filhos, né? Às vezes vem aquele choro de raiva de não conseguir alguma coisa, tá aprendendo e de repente não deu certo e vem aquela vontade. Eu tenho 2 meninos, né? Então eu vejo ali aquela coisa, principalmente quando eram menorzinhos, de vontade de chorar. E eu dizia, chora, põe para fora. E era muito curioso, porque a hora que eu dizia isso era como mágica. Vinha aquele choro de soluçar, passava. Aí se colocava para aprender de novo. E quem não consegue chorar é porque o ego tá rígido? Quem não consegue chorar já realmente conseguiu ir se congelando, né, perante as situações e retesando essa energia. Agora, claro, tem pessoas que a personalidade não alcança uma intensidade emocional porque se norteou mais pelo intelecto. Então a gente precisa também separar o que é personalidade, né, e o que de fato uma rigidez emocional. Se tiver doença envolvida, principalmente doença de bexiga e rim, aí a gente pode dizer que é um retesamento, um aprisionamento emocional. Ou doença circulatória também, porque a doença circulatória é fluxo. E quem bombeia o fluxo? O coração. Hum. Né? Rim e bexiga está relacionado a liberar líquidos, né? Liberar os excessos. Então você tem ali as toxinas que são depuradas logo no começo da manhã, aquela urina mais forte, né? Que é pesquisada. Então o rim ele faz essa depuração, ou seja, o rim nos convida todos os dias a quebrar os sais em excesso. Olha lá, o sal em excesso faz cálculo renal. E aí ele entope, inclusive o néfron, né, o canudinho que leva esse líquido até a bexiga. E aí pessoas que têm também infecção urinária constante, como chama quando o xixi escapa? Incontinência urinária. Sabia que a bexiga tem o formato da glândula da lágrima, da célula da lágrima? Ele tem o formato lacrimal, né? A bexiga já tem o formato lacrimal. Então, significa que eu reteso, isso fica armazenado no meu corpo. A água que não sai por cima tenta sair por baixo. Uhum. O Emerson está dizendo aqui, ó. Então o choro não é ruim, talvez seja um transbordar e sensibilidade, né? Eu acho legal chorar quando ouço músicas que mexem comigo. O Emerson, inclusive, no comentário anterior, ele falou assim: poxa, eu caí aqui de paraquedas. Foi algo assim, né, Emerson, que você escreveu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe quando você pensa em comprar um carro e aí você só vai ver esse carro na rua, né? Quando você está zapeando na internet e você cai de paraquedas aqui, na verdade é um convite que você está recebendo. Quantas pessoas passaram e não ficaram? Então, se você ficou, eu gosto muito de dizer que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, experimente ter disponibilidade para ouvir o que a terapeuta Cíntia Bedin está falando.
Porque se você está aqui, não é por acaso, evidente, e de repente a mensagem nem precisa ser diretamente para você, mas você também pode ser um instrumento para outras pessoas. Então, se você conhecer alguém que está precisando de forças para encerrar ciclos, ou alguém que está precisando viver algum luto de coisas que já aconteceram no passado e que ainda não tiveram coragem, nem disponibilidade para chorar, né? Compartilhe então esse conteúdo, nós vamos até às 8 horas com muito amor. Eu e a Cíntia nos colocamos aqui como instrumento, sempre trazendo temas extremamente importantes para a nossa vida. Então, que bom que vocês estão aqui. Cíntia, final de ano é um encerramento de ciclo. Sim. Tem gente que tá, não sei o que eu digo. Eu tô achando engraçado, porque nós estamos no dia 18 e a turma já, tipo, não, mas o ano acaba na sexta-feira. Não, sexta-feira é dia 20, ainda tem mais 10 dias. Imagina o que pode acontecer em 10 dias, né? Imagina uma pessoa que está esperando um transplante lá no INCOR, já que a gente está falando de coração, e aí eu tenho uma história muito linda que eu acompanhei de perto quando eu estava escrevendo meu livro, que para todos nós que achamos que o tempo está passando muito rápido, a boa notícia é que a gente está em movimento. Mas para aqueles que estão esperando, né, um transplante, por exemplo, o tempo está arrastado. Você imagina uma pessoa, Cíntia, que não está no topo da fila. O que são 10 dias? Quase uma eternidade. Então, gente, não veja o fim do ano como se a gente pudesse apertar um botão de reset, né? E aí as coisas se encerram e aí 2025 começa do zero. Não, você vai levar as coisas com você, a bagagem, sabe? A malinha. Então, aproveita nessa próxima meia hora e veja que ciclo que você precisa encerrar para aliviar a sua malinha. Porque senão 2025 começa igual, o ano pode acabar e 2025 começa igual. Por isso que a gente fez essa live. Né? Como é que você vai encerrar, então, o ciclo de 2024 para seguir para 2025 com mais coragem, com mais espaço para o novo. Eu estou me preparando aqui para encerrar alguns ciclos. Então, de novo, não é de um dia para o outro que você vai tomar essa decisão. Você precisa se preparar. Exatamente. E aí entra a organização emocional. Pronto. Porque não tem chave nem porta mágica que quando acaba o ano e virou o ano e tudo vai ser incrível e maravilhoso. Não é incrível? Basta 15 de janeiro para já estar todo mundo reclamando. Porque a gente acaba se condicionando a esperar que a mudança enfim, e tudo que a gente busca, que a gente quer viver, a gente tem uma expectativa que venha de fora, sobre aquelas expectativas não nutridas lá da infância. Então a gente fica esperando que alguma coisa venha aqui nos salvar, né? Os ETs de Nova Jersey. Não vai acontecer desta forma. A salvação é para dentro. No caso, só para lembrar que nós vamos juntos para 2025. A sua malinha vai junto, né? Não adianta só mudar o calendário, não. A malinha vai junto. Então, o que você vai levar nessa malinha? Quem quiser, né, no finalzinho assim da live, uns 10 minutinhos, fiquem com a gente. Eu posso sugerir um exercício, eu posso guiar um exercício aqui para vocês aprenderem, porque a gente fala de desapego e tudo mais, é legal falar na teoria, mas e na prática? Como é que funciona? Para quem quiser aprofundar, porque assim, fechar ciclos exige perdoar. Vamos lá, que agora eu vou apanhar, porque todo mundo que me ouve falar de perdão vem com um questionamento assim. Mas se eu perdoar, quem perdoa é Deus. Mas, enfim, perdão é uma neutralização, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui, eu tô norteada pela medicina oriental. Então, na medicina oriental, como você preserva o seu coração? Não carregando aquilo que não é seu. Então, muitas vezes, quando você carrega uma situação por muito tempo, né? E aí faz 20 anos que alguma coisa aconteceu, eu sempre dou esse exemplo. E hoje eu me lembro daquela situação e dói com a mesma intensidade, significa que eu não perdoei. Se eu não perdoei, eu não neutralizei aquela marca, aquela memória em mim. E eu tô carregando aquilo na minha mochila e muitas vezes com orgulho. Não, quem perdoa é Deus, Total. eu não vou perdoar. Isso fecha a porta para o novo. Isso te prende no passado, e no passado não acontece nada, o passado está morto.
mas está morto para o outro que te feriu, para você não tá aqui latejando, doendo. Então você está convidando esse passado para o seu presente, está vivendo aquilo de novo todos O os tempo dias todo. e se envenenando com aquilo. Então o perdão não é para o outro, não é divino, o perdão é para você. O perdão é para nós que entendemos que com consciência eu escolho parar de sofrer. A dor, ela existe, ela faz parte. Mas se eu ampliar essa dor todos os dias, o nome disso é sofrimento. Então, para sair do sofrimento, eu preciso abrir mão do meu orgulho. Eu preciso deixar ir, entregar, devolver. E isso gera espaço. Tem gente que me fala assim: eu nem imaginava que aquilo que eu achava que era minha boia salvação, quando eu soltei aquilo, a vida abriu, floresceu e tudo voltou a caminhar. Como eu não percebi isso antes? Porque muitas vezes a gente entende que só tem um caminho. E que se não tem aquele caminho, não tem mais caminho nenhum. Então, gente, o universo são infinitas possibilidades. Nós temos 8 bilhões de pessoas aqui vivendo nessa Terra nesse momento. E se você imaginar que é uma possibilidade para cada pessoa, nós já temos 8 bilhões de possibilidades. E você pode acessar qualquer uma delas. Cíntia, o Robson, inclusive, pergunta como praticar o auto-perdão. O auto-perdão, o perdão ao outro, é muito importante que você aprenda. Tem uma meditação no meu canal, vai lá, link na bio, tá? Você chega no YouTube e procura lá, Ho'oponopono. Desce, tá lá embaixo nos vídeos. É um exercício, é uma intenção, um exercício havaiano, tá? Então, são grupos ao longo das eras, nós temos os grupos, assim como aqui nós temos os indígenas que nos ensinam ensinamentos da terra, né? Lá são os karunas. E eles desenvolveram um método onde a gente, usando 4 palavras, a gente aciona a energia do coração para liberar-se das dores mais profundas, que é aquele famoso sinto muito, te perdoo, me perdoo ou te perdoo, me amo e sou grata. Quando eu estou falando essas palavras, eu estou falando para a memória de dor, estou falando para as minhas culpas, né? Fazer para si mesmo é olhar com gentileza para as suas versões do passado. É saber que você agiu no ontem com a consciência que você tinha. E que se você está aqui escutando a gente falar, é porque hoje a sua consciência está se renovando. Então, aquilo que você tanto resistiu muitas vezes a olhar, a mudar, já está em movimento para mudança, né? Porque consciência é subida, né? É subida. A gente precisa se observar. Então, aquela ladeirinha, assim, eu falo que eu não troco a consciência por nada. Por quê? As pessoas falam assim, ah, mas dá trabalho, tem que ficar se vigiando. Gente, se todo trabalho fosse cuidar de si mesmo. Olha que tem outros trabalhos bem piores. Tem, e tem mesmo. Agora, quando a gente se recusa a cuidar da gente, a conhecer todos os nossos veículos internos, todas as nossas potências, por que que a gente é tão apático com o nosso universo interno? O povo fica olhando para o céu, procurando coisa do lado de fora do universo, quando a gente tem um universo adentro que a gente não conhece. E que quando a gente conhece, a gente começa a descobrir a nossa real potência. E aí eu chego na emoção como uma vontade. E essa vontade pode ser dirigida para a vida a ponto de me levar para o meu propósito, em caminhos que eu nem imaginava que seriam possíveis. Quando eu solto e desconecto do passado, perdoando tudo que aconteceu, neutralizando essa dor. E quando você começa a perceber que esses caminhos se abrem, aí a gente chega na gratidão. Porque a gratidão, ela é simples. Ela é simples. Só que assim, a gente tem uns conceitos meio equivocados. Por exemplo, ai, pensa positivo, pensa positivo. Você falar para uma pessoa depressiva, pensa positivo, ela vai te xingar. A mesma coisa que falar uma pessoa com uma crise nervosa, se acalma. Pelo amor de Deus, vamos deixar a emoção passar, vamos compreender essa emoção, vamos acolher. A gente não tem cura sem inclusão. Então, se essa depressão está ali, o que é a depressão? Um buraco, né? É quando a alma está recolhida. Então, quer dizer, por que a alma recolheu? O que ela quer te contar? Onde você não está colocando a energia que o seu coração gostaria. Então, é necessário entrar no processo de amizade consigo mesmo, para entender por que minha alma está recolhida. Esse é o processo depressivo olhado dentro da leitura emocional aí na janela oriental. E quando eu começo a compreender e começo a fazer pequenos movimentos, eu vou tendo pequenas vitórias.
A gratidão, então, ela é um sentimento que ela tem que ser trabalhada, né? É uma escolha, assim como o perdão, a gratidão também é uma escolha. Hum, Ai, Cintia, mas eu tô numa fase tão ruim, eu não tenho nada para agradecer. Você dormiu numa cama quentinha? tem Você sim. tem um chuveiro bom? Você tem lá a possibilidade de olhar a tua família com saúde? Teus bichinhos estão alimentados? Né? Você tem tantas coisas, né? Uma roupa para te vestir, uma casa para te proteger. A gente pode agradecer pelo ar que a gente está respirando. Né? Na pandemia nós aprendemos a importância do oxigênio. Se vocês viram um movimento que teve, né? Então, como se diz, uma trend em que as pessoas falavam assim: como eu posso ser triste em 2024 se. Aí eu comecei a ver várias pessoas assim, fazendo viagem, comprando carro em concessionária. Falei, uau. E aí, na hora, eu falei assim: como é que eu posso ser triste se esse ano meu intestino funcionou sem remédio? Ai, que vitória! Como que eu posso ser triste se esse ano eu dormi e acordei sem remédio? Como que eu posso ser triste se eu tô enxergando e ouvindo sem o uso de aparelho? Como que eu posso ser triste se eu tô aqui respirando sem ajuda de aparelho? Eu juro por Deus que me veio assim um impulso do tipo assim, não, gente, pera lá. É claro que as coisas materiais são muito legais, zero julgamento aqui, mas para mim não faria sentido nenhum ficar exaltando essas coisas, porque se você não está ouvindo ou enxergando bem, você pode estar diante da praia mais maravilhosa, que você não vai ver graça, né? Você pode estar dentro do carro mais luxuoso do mundo, mas se você tiver com o intestino preso, não vai ser legal. E, enfim, assim por diante. Então, quando você fala sobre gratidão, para mim, gratidão é o imã do universo. Quando a gente Exato. agradece mais e reclama menos, e a gente sempre tem mais coisas para agradecer. Sim, nós treinamos, por isso que eu falo sobre a situação mental, né? Porque a gente treina a nossa mente para ficar olhando buraco, para ficar encontrando o que que falta. Mas e o que tem? É, Por que que eu não olho o que eu tenho, o que transborda em mim? Né? É justamente, mulheres, né? Mulherada sabe disso. Como é difícil muitas vezes, né? A grande parte das mulheres que eu atendo tem problemas intestinais. total. Né? Assim, o intestino para a medicina oriental é o primeiro cérebro. É lá que se processam enzimas, hormônios, né? Enfim, é um cérebro que, se ele parar, para todo o seu organismo, inclusive o cérebro. Então, assim, nós temos motivos para É. agradecer, e muitos. É, Né? eu tô vendo aqui algumas pessoas falando sobre burnout. Eu quero só trazer aqui um. Porque, assim, eu vejo muitos meus directs, e nos meus directs muitas pessoas me pedem coisas que às vezes eu não consigo responder um por um. Mas, para as pessoas que estão vivendo um burnout, eu vou responder para vocês o que eu respondi recentemente para uma pessoa que me procurou no direct. E a pessoa dizia assim: Isa, como é que você conseguiu se curar do burnout? Ou não tô conseguindo virar a página, né? Foi mais ou menos assim. Eu falei assim, olha, o burnout não tem cura, o burnout tem vigilância, né? Porque pior que o primeiro é o segundo, depois que o segundo é o terceiro, e você pode viver em ciclos extremamente repetitivos, como todos outros ciclos que você pode repetir. Burnout é só um deles. Mas a saída do burnout vem com o perdão. Cintia, me veio esse insight e você acompanhou todo esse processo comigo, né? Então, hoje eu sou capaz de abraçar a pessoa que me assediou. Hoje, inclusive, eu consigo assistir televisão. Hoje eu passo na frente da empresa, eu não tenho mais mal-estar, porque eu perdoei não só as pessoas, mas eu me perdoei. E, de novo, não é de um dia para o outro. Processo. Se você que está nos acompanhando aqui, se você quiser colocar um desejo para 2025, eu estaria sendo bem ousada, tá, para te sugerir, mas eu vou sugerir mesmo, e aí você acata se você quiser ou não, mas eu te lembro que se você colocar o desejo de começar a se auto-perdoar, o seu presente e o futuro começam a ficar bem mais desejável, próspero. A gente vive, Cíntia, situações que duram instantes e fica carregando isso por dias, meses, anos ou até a vida inteira.
Então, o que é que a gente está perdendo por estar agarrado numa coisa que já aconteceu, não vai mudar, mas a interpretação que você tem sobre o fato pode mudar. Para mim, Exatamente. o auto-perdão começa aí. Tô errada, Cíntia? Não, tá certíssima. A vida é simbólica. Eu sou junguiana, eu trabalho muito com os contos. Cada movimento de renovação de ciclo, eu lembro da Alice, no País das Maravilhas. Então, eu era criança, gostava daqueles. Tinha os disquinhos, né? Que você escutava a historinha e Aham. tinha o desenho também. E tanto no disquinho quanto no desenho, a minha imaginação me fazia fazer a imagem quando ela comia o biscoitinho, que ela ficava maior que a casa, que ela quebrava o telhado e ficava gigante. Quando você é desconvidado de um ambiente, quando uma situação se encerra e você, nossa, como assim? Alguma coisa dentro de você já sabia, já apontava para esse lugar. Só que a gente resiste a olhar. Então eu digo, somos todos Alice, porque em algum momento a gente cresce tanto que a gente é desconvidado de lugares pequenos. A nossa alma, a nossa essência, ela convida a gente a evoluir constantemente. E às vezes a gente olha o que a gente tem ali naquele momento e fala, só existe isso. E isso sou eu. Nossa, mas isso é uma redução absoluta da nossa potência, porque nós somos seres que estamos em expansão, em evolução. Então, quando encerra-se um ciclo e você perdoa, você começa a enxergar as possibilidades à sua frente. E aí você fala assim: não, mas espera, eu tive culpa do que aconteceu, mas olha, e como que era? E eu estava embaixo de abuso, mas eu achava isso normal. E a gente começam a cair as fichas e você percebe o quanto você menosprezou situações que te faziam mal e que o universo teve que ir lá e te empurrava, sai daí que isso não é para você. Você merece mais, menina, né? E de repente você fala, é mesmo. Nossa, eu nem sabia como ia ser bom esse movimento. E geralmente é assim que a gente deve receber os novos ciclos. Não estou falando para embotar o luto. Qualquer situação de finalização tem um luto. Até escolhas boas são Sim. difíceis. Luto é perda de vínculo, tá, gente? Luto não é só perda de pessoa, é perda de vínculo com qualquer coisa que você tenha vínculo. Então, emprego, é, é, coisas materiais, inclusive, você vai viver luto, sim. Exato. E aí, assim, é conversar com você. Porque se vem um amigo bater na sua porta e te contar essa história, você vai fazer de tudo para mostrar para ele o lado positivo. Mas e quando é com você? Você se acolhe também? Você é sua melhor amiga, seu melhor amigo? Você se dá a oportunidade de continuar sendo aprendiz da vida? Ou você se pune loucamente e acha que estava errado e foi culpado e aí acabou para mim? São escolhas. Uhum. E aí, quando eu escolho por mim, quando eu escolho ser fiel ao meu coração, eu começo a me reestruturar, começo a me reconectar, começo a entender que carregar coisas do passado não vai me fazer crescer, mas eu posso aprender com o que aconteceu, porque eu não vou mudar esse passado. Então, eu posso ser grata a esse passado, posso ser grata a esse desconforto e falar: obrigada, desconforto. Você me gerou um movimento aqui Total. que me jogou para o outro lado, me virou de ponta cabeça, mas era disso que eu precisava, porque se a vida trouxe, ela está me dizendo: você tem capacidade. E Sim. quando a gente tem uma capacidade que ela trava, ela não evolui, nós somos uma corrente aqui, né? Nós somos interligados, nosso inconsciente é interligado. Então, o que que acontece? Nós evoluímos juntos. Vou explicar a questão do inconsciente. Quando a gente olha de cima no mar, a gente vê várias ilhas isoladas, mas por baixo todas as ilhas se conectam no oceano. Né? E aí a gente tem até experimentos assim de ilhas completamente distantes e macacos que descobrem ali que quebrando coco eles encontram a carne do coco e aí numa ilha a milhões de quilômetros de distância os macacos começam a fazer a mesma coisa. Né? Então, como que chegou essa informação? Chega porque são conexões via inconsciente, o que Jung chama de inconsciente coletivo. Então, nós estamos evoluindo junto com a natureza, junto com o todo, e claro que a gente é convidado o tempo inteiro a se preservar, a segurar situações, a não, você não pode sair, são crenças, né? Você não pode mudar porque esse é o caminho. E o seu coração? Tirando essa falação toda que existe do lado de fora, e o seu coração? Para onde ele está te guiando? Para onde ele está te direcionando? Eu costumo dizer que nosso coração é a nossa bússola.
né? E às vezes a gente vai minando a nossa identidade para dar voz a crenças familiares, a pessoas que são importantes na nossa vida. Claro que são importantes, mas assim, ninguém é igual a ninguém. E quando a gente entende como que eu posso usar o meu recurso a meu favor, eu começo a compreender que aí sim eu posso existir, porque eu estou me manifestando o meu melhor. Então, o tempo inteiro a gente é convidado a manifestar o nosso melhor. E aí, o convite é: deixa esse passado no passado, aprenda com ele. Faça as pazes. Seja amiga da sua versão anterior, para que a sua versão nova possa florescer e ir além. E aí a gente sente a gratidão. E aí você fala, nossa, é verdade. E aí a gratidão, ela é como um imã. Ela começa a atrair outras pessoas, situações de outro patamar, de outro degrau. Se a gente pudesse colocar uma perspectiva, então, primeiro é visualizo, aceito, ou visualizo, começo um trabalho de Ho oponopono, estou fazendo esse movimento para aceitar, e aí é como se fosse um passe de mágica, mas não é, é a prática mesmo, né, do Ho oponopono. Você começa, então, a lembrar deste fato, com menos dor, com menos É. Eu vou contar para peso. vocês que É assim, assim? é assim e pode ser simples também. Pode ser simples a ponto de você olhar aquela memória. Eu já ensinei esse exercício em outras lives, vou lembrar vocês. Você pode olhar essa memória, fotografa ela, tira uma foto do momento de dor. Tem ela aí, você vai pegar como se fosse uma bolinha de Natal transparente. Você vai colocar a foto dentro da bolinha de Natal e você vai encher essa bolinha de luz. Luz, que luz é essa? É a luz que internamente você entende como amor próprio, autorrespeito, né? Ou se você achar que não tem esses recursos, puxa do universo. O universo é uma fonte abundante, então nesse momento eu me abro aqui para receber essa luz, para aprender a sentir e eu ilumino essa memória. Eu dou muita luz a essa memória, eu coloco luz sobre o que aconteceu no passado. E fazendo isso, eu vou aproximando essa memória do meu coração e encontro um espaço para ela no meu coração. Porque a gente tem a tendência de romper com aquilo que eu não aceitei, eu deixo atrás da porta e finjo que não existiu. E aí o seu inconsciente vai ficar falando: ó, oh, tem um negócio ali. Ó, oh, você precisa olhar. Ó, oh, e aquilo vai ficar te cutucando, sabe como? Você vai ver a mesma situação se repetir 1000 vezes até Ai. que você perdoe, até que você aceite. Por isso que quem não encerra ciclo repete história. Então, ó, vamos repetir isso para quem está nos acompanhando. Esse nosso encontro é como você pode encerrar ciclos, como é que você pode fazer isso de forma mais fácil. Se eu não encerro ciclos, se eu não me perdoo pelas coisas que aconteceram, eu vou ter processos repetitivos. Então, eu vou ter novos professores, novas situações, novos testes, até encerrar o ciclo. Exatamente. Exatamente, porque aquilo vai ficar vibrando em você. Ah, isso eu não quero olhar, eu não quero perdoar, que não sei o quê. E aí, o que que eu estou fazendo? Eu não curo a situação. Eu empurro ela para debaixo do tapete. Só que aquela situação, se ela passou por mim, ela está me convidando, ela está dizendo: você tem condição plena de neutralizar essa história para se abrir para algo melhor. E geralmente o que acontece não acontece aleatoriamente, acontece porque aquilo já aconteceu na infância, aquilo Interessante. já aconteceu na sua adolescência. Então volta uma camada para você liberar. Ou seja, então, aqui você falou agora uma coisa muito poderosa. Aquilo que está acontecendo, que a gente tende a olhar como um problema, é um convite. Convite, a cura, total. Tudo que acontece na nossa vida é convite o tempo inteiro. E a vida te pergunta: quem é você? Quem é você? Quem é você? Se você não buscar essa resposta, o mundo vai te dizer quem é você, você vai aceitar. E vai te dizer que você é pequeno, que você é fraco. E quando você para de ouvir o mundo, você começa a ouvir seu coração, você fala: não, peraí. Quantas coisas eu superei? Quantas coisas eu realizei? Quantas coisas eu transcendi? Quantas vezes eu pensei que aquilo me mataria e eu saí mais forte do outro lado? Uhum. Então a gente não contabiliza nossas bênçãos internas,
nossas realizações, nossas superações, né? Porque assim, não importa o tamanho da superação. Para quem tem medo de dirigir, quando faz a primeira aula de volante, é uma vitória, que é comemorada aqui em consultório quando eu acompanho. Porque cada um sabe o tamanho do que sente. Ninguém pode julgar o outro. Então, cada um sabe a sua limitação. E olha, são poucas pessoas que veem um problema como convite. Exato. Geralmente, o problema é um problema. E aí eu tenho que afastá-lo de mim. Quanto mais eu afasto, mais ele me persegue. Porque ele quer ser visto. Ele quer que você o enxergue, dê luz e fale: tá bom, você faz parte da minha história, ok, eu aceito. Você faz parte de mim, é um degrau da minha construção. E até Como é que eu subo porque. uma escada Aham. se eu não aceito determinados É. degraus? E para você que está nos acompanhando aqui desde as 7, acho que já ficou muito claro que tudo que vai nos acontecer é um convite, ou seja, é uma situação que a gente precisa viver para evoluir. A não ser que você queira ficar estagnado, parado, onde você está, né? Sem nenhuma mudança. Sensacional isso em si. Esse é o grande segredo, né? Entender que a vida nos convida, ela não quer nos maltratar. Ela não, a vida não está aqui para nos punir, isso tudo é crença. Deixa as crenças para lá. Só você pode dizer qual é o melhor caminho para você. E é o seu coração quem vai te responder isso. Então, quando você entende que tudo faz parte, e você se olhar no espelho agora, eu sei que você tem uma história linda para contar, uma história incrível. Se você não se apoderar dessa história, não se apropriar de tudo que te aconteceu, você está jogando fora partes de você. Então, essa história que é a sua força, que pode ampliar a tua perspectiva para ser ainda melhor para si mesmo. Não é para o outro, é para você. É o seu coração te conduzindo. Eu estou vendo aqui o comentário do André, né? Ele disse que vê tudo como obstáculo. E às vezes a gente está chamando de obstáculo justamente porque pode ser degrau, Exatamente. né? Agora, olha só, essa moça, ela já escreveu para mim no direct, Solares, eu não tinha conseguido responder ainda, mas eu vi sua mensagem. Ela disse que ela teve coragem de dizer não pro trabalho dela, dizer não para hora extra, tal, e só que ela foi dispensada depois. Eu queria ouvir a sua opinião, Cintia, antes de eu falar a minha. O que que isso significa? Porque quando você se posiciona e ao se posicionar, este local te diz, então você não serve para esse local, o que está acontecendo? Que bom, você está aprendendo amor próprio. Está aprendendo que quando você escuta o seu coração e se posiciona, você está validando a sua força. Você está validando a sua luz, você está validando a sua capacidade, você não está deixando o meio dizer quem você é. Você está escolhendo ser quem você gostaria. Então, se você diz sim e o seu coração já tinha dito não, você se agride. Você é seu próprio abusador. Já quando você se respeita, mas é rejeitada por isso, que bom! Existem caminhos melhores onde o seu sim vai ser aceito, o seu não também vai ser aceito. E assim você encontra pessoas e situações que te respeitam. Então, quando você aprende a fazer isso, você aprendeu a se respeitar. Sim. Assina embaixo. Vi aqui outros comentários também interessantes. Gente, olha só. A gente também trabalha com uma ideia muito equivocada de que os lugares não podem nos dispensar, né? Como se a gente também fosse um elemento imaculado do universo. E não. Eu vejo hoje demissões como livramento para que você tenha, então, perspectiva para a sua real missão. E aí tem um outro exemplo que eu gosto de usar bastante. Se um local te despede ou você quer sair, significa que o sapatinho que você usa não está mais servindo. Você consegue ficar usando um sapato apertado por muito tempo? Não. Então, Solares, se você está se encolhendo para caber em algum lugar, esse lugar não é para você. Vou repetir. Exatamente. Para todos aqui. Se o lugar que você está não te respeita, é a mesma coisa que estar usando um sapato que está apertado. E quanto mais você usar esse sapato apertado, mais você vai adoecer. Então, se você estiver se encolhendo para caber em algum lugar, se você não tiver coragem de pedir demissão,
a vida te convida a mudar, né? E aí, de novo, é horrível ser demitido, gente. Eu não desejo isso para ninguém. Na hora, você fica sem chão, mas depois, você fala, eu precisei ficar sem chão ali para agora fazer o meu caminho. Dói, mas se você continuar num lugar em que você está se encolhendo para caber, vai doer mais. Crescimento dói, nascimento dói, parto dói, né? Então, Ai, pois é. as dores do crescimento, faz parte. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar parada na dor, entendendo que não foi o suficiente. Não, entenda como um convite ao crescimento. Alice, né? Cresceu tanto que estourou o telhado. E aí saiu em busca de algo maior, algo que tivesse o tamanho dela. Só te atinge aquilo que está no seu degrau, no seu tamanho. Então te atingiu, te empurrou para fora. Que bom. Significa que está na hora de alçar novos voos, de conquistar algo maior. Né? E eu falo por experiência própria, né? Porque eu sou a pessoa que, da nossa geração, é aquela coisa, né, Isa? Ah, tem que se formar, e aí tem que ser leal àquela escolha, àquela profissão e tudo mais. E aí, não importa se você vai mudando o caminho, tudo que você aprendeu, conhecimento, não ocupa espaço. E a gente agrega, né? Então, lá atrás, aquela batalha, né? Trabalhei em 2 empregos para fazer minha faculdade, a primeira faculdade, isso e aquilo, e depois eu me vi numa situação limite, onde eu estava dentro de uma empresa 3 vezes na semana e tentaram arrancar minha alma, né? Porque assim, a empresa ela não quer a qualidade de vida exatamente dos funcionários. Foi um tempo aí atrás meio, né, trevoso. Hoje estamos mudando esse caminho, mas era um período onde as empresas queriam certificações. E quando eu entendi que o meu caminho não precisava ser ali com tanta dor, eu fui ampliando espaço para realmente trabalhar dentro da cura daquele que tinha disponibilidade a abrir o coração, colocar o coração na mesa e falar: eu preciso olhar para essa dor. E aí sim, meu coração começou a me contar: é isso, você está no seu caminho, é esse o caminho. Então, gente, cada um tem um caminho diferente. Não é igual para todo mundo, mas qual é o seu caminho? Né? O que está trazendo? O que a vida está te convidando a olhar? E a nossa responsabilidade é olhar acolhendo aquilo que foi dor. Não joga a dor fora. Conversa com ela. Convida ela para te mostrar o que você quer apontar aqui para mim. Porque esse é o caminho da sua transformação interna. E automaticamente da sua realização. Sim, perfeito. Você, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a dinâmica da meditação, mas eu queria que você repetisse o seu canal. Várias pessoas perguntaram sua página, suas meditações. Vamos repetir, por favor? Bora lá, terapeuta Cintia Bedin, você me encontra aqui no Instagram. Tem o link lá na bio, né, para o meu canal do YouTube. E no canal do YouTube você me encontra com o mesmo nome. Você encontra meditações, exercícios guiados, você encontra muitas lives, muito material. Se você assistir todos os vídeos, você tem um curso ali para uns 3 anos de autoconhecimento. Terapia de graça, gente, tá? Né? Então fiquem à vontade, explorem o material. E eu vou deixar uma sugestão, já que a gente não conseguiu fazer o exercício, um ritual simbólico para você colocar, né, a mente, tudo que você assiste ou que você vive não tem diferença para sua mente. Por isso que quando você assiste um filme de, sei lá, um filme de suspense, você sai dura, né? Porque você viveu todas aquelas tensões. Então, sabendo que a sua mente precisa materializar as coisas e ela entende tudo que você oferece a ela como verdade, vou sugerir um exercício a vocês. Para vocês fazerem como se fosse um ritual, né, de encerramento de ciclo. Então, escreve num papel tudo aquilo que você se vê preso, tudo aquilo que você entende como obstáculo, tudo aquilo que para você foi dor e que você não gostaria de carregar para 2025. Escreve, deixa, se as lágrimas vierem, deixa que a água salgada te limpe, te renove, te transforme, tire essa dor de dentro de você. Né? Um ritual mesmo terapêutico. Fez isso, você vai olhar o que você escreveu ali e vai dizer: eu aceito e agradeço por todas essas experiências, porque tudo isso faz parte de mim, mas agora eu posso me despedir com gratidão. E aí você pode, se quiser, você pode queimar esse papel num ritual de transformação.
para quando a gente queima, né? É como uma entrega, o fogo transforma. Lembra da roça, quando a colheita acabou e tem aquelas ervas daninhas? Então, o povo da lavoura coloca fogo no chão para queimar, para não ficar nenhum resquício de erva daninha, para preparar de novo o solo para um novo plantio. Então, o fogo ele é o elemento que representa a transformação, assim como no mito da fênix. Então, quando você queima, você está colocando um sentido de transformar aquela energia. Depois você vai voltar ali no seu caderno e vai escrever o que você quer nutrir em você para se conduzir a um caminho de renovações, de realizações. Então, o que eu preciso nutrir em mim? Ah, estou me vendo muito negativa, então eu quero nutrir o positivo. Então, eu posso ir lá e fazer o exercício da gratidão diariamente. Antes de dormir, se lembre pelo que você é grato, o que você tem para agradecer. E quanto mais você vai fazendo esse movimento, mais você vai gerando espaço para esse novo eu, para que esse novo ser possa florescer. Aplausos. Imagina que a gente está numa sala, Cíntia. Eu acho lindo ver aqui que a gente está com 200 pessoas, porque você imagina uma sala, 200 pessoas te observando. É muita gente. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Essa live ficará gravada, sim, no meu perfil, no perfil da Cíntia. Na página Terapeuta Cíntia Bedin, você vai ter ali muitos conteúdos, se você quiser de verdade. Se você quiser de verdade colocar em prática o que a gente fez aqui, falou aqui, né? Se foi um privilégio contar com todo o seu apoio terapêutico, emocional, espiritual em 2024. Te agradeço aqui publicamente, profundamente. Muito obrigada. Seguimos juntas em 2025. Todos vocês também que nos acompanharam, muito, muito obrigada. Compartilhe com quem você quer bem, porque se fez bem para você, vai fazer bem para aquelas pessoas que você quer bem, não é, Ci? Sempre. Qual o seu recado final? Só gratidão, Isa. Cada um que passa pelo meu caminho é um ensinamento valioso para mim. Eu aprendo com cada um que chega na minha vida e me abre e confia a própria história. E essas pessoas, elas carregam em si ouro em pó, porque elas têm a condição de se olhar, de se enfrentar, de se acolher e se transformar. E você é uma dessas pessoas, né? E quando você fala assim, segura na minha mão, eu falo, vamos lá, vamos junto, eu seguro de volta e a gente segue adiante. Então, aí acontece esse processo de cura. Então, gente, que vocês possam primeiro se acolher, né, e se dar essa possibilidade de encontrar e aproveitar as situações pelo caminho, porque eu não perco nenhuma oportunidade. Tudo que eu falo para vocês serve primeiro para mim, porque o primeiro ouvido que escuto é o meu. Né? Então, eu entendo que a gente é aprendiz da vida. E quando a gente está nesse lugar, a gente nunca para de crescer. Então, eu sou muito grata, né, por cada um de vocês que chega aqui, que me faz pergunta no direct, que compartilha a própria história, porque essa é a sua história, ninguém tem outra parecida. Então, se alegre por isso, se sinta grato por toda a sua jornada e por quem você ainda vai ser nas suas próximas versões. Feliz 2025 para vocês. Para nós. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos. Até breve. Beijo.